Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Camila Cerca, venho representando a CIA na organização também desse evento. Me sinto especialmente feliz e é um momento para mim memorável, porque é a primeira vez que eu passo por uma experiência dessa na CIA e contando com a parceria dos institutos Senai e Sebrae. Então, tenho agradecimentos especiais aqui a muita gente, mas agora eu não vou parar para fazer esse momento agradecimento, mas a lista é grande. E para a gente continuar essa noite e essa abertura desse evento memorável, que a gente quer ter, não só esse, sendo uma abertura, a gente quer ter muitos outros mais, eu convido aqui, representando também a CIA, o nosso gerente da qualidade, Felipe Uessato. Passo a palavra para você, Felipe. Boa noite a todos os demais aqui que compõem nosso evento presencial. Super obrigado pelas palavras, Mércia. Eu acho que essa parceria é uma parceria que está apenas começando, né? Então, hoje eu estava lembrando que, mais ou menos 2 anos atrás, a gente veio nesse auditório aqui no Senai para falar de um pequeno projeto que a gente tinha com os fornecedores, né? Era um movimento que a gente estava fazendo para garantir que um Natal ocorresse da melhor forma possível. E de lá para cá, essa parceria vem crescendo, né? A gente fez alguns projetos, desenvolvimento de equipamentos, consultorias, e eu estou muito contente de hoje estar aqui novamente para falar do programa No Seu Ritmo. É um programa que a gente acredita muito no desenvolvimento da cadeia, é muito focado para o desenvolvimento de fornecedores e subcontratados. Eu acho que a CIA tem parte do seu DNA é inovar, né? Então, a gente sempre está buscando estar ligado com as tendências de moda, com um posicionamento de marca também de maneira sustentável, e nada melhor do que trabalhar com a nossa cadeia de desenvolvimento para isso, né? Então, a gente está muito feliz de estar começando esse projeto em parceria com o Senai, com o Sebrae, que está se mostrando um ótimo parceiro também, com o Instituto CIA, né? Porque a gente também vê como é importante a gente fazer o bem e ajudar quem a gente pode, né? Eu acho que uma empresa do tamanho da CIA tem uma responsabilidade social muito grande, né? Então, com muita alegria que a gente comece esse evento. Eu espero que seja o começo de uma jornada de muito conhecimento e de crescimento para todas as empresas envolvidas, tá? E, bom, acho que a gente vai ter uma noite muito boa. Então, vou dar continuidade aqui, né? Passar a palavra para o Fábio continuar o evento. E obrigado a todos. Obrigado, Felipe. Da mesma forma, né, que o Felipe nos colocou aqui, para nós do Senai é uma grande alegria estar presente nesse evento, né? Encontrar parceiros, formar uma banca como essa, escutar as palavras, né, que vieram dos nossos representantes. Então, hoje vai ser uma noite de troca de ideias muito interessante, né? Vamos tentar explicar um pouquinho sobre o que é esse evento. Então, a gente vai trazer algumas pessoas aqui para o nosso painel, né? A gente vai questionar algumas pessoas que têm grandes experiências para poder nos mostrar, né, exatamente qual é a proposta do dia que nós temos com o programa No Seu Ritmo. Tá bom? Então, eu vou acionar aqui primeiro uma pessoa de longa data na nossa casa, né, que tem aqui uma experiência muito grande no setor têxtil, que traz para a gente, né, uma experiência muito interessante a respeito de assessorias, de conhecimento na indústria têxtil, dentro e fora da nossa casa, do Senai, que é o Adilson, né? Adilson, eu vou pedir para você falar um pouquinho, né, sobre a sua experiência, sobre o seu conhecimento, o seu legado, o que você pode nos trazer a respeito da etapa que você tem dentro do Senai e o que você está fazendo agora conosco, por favor. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a CIA, né, e o Senai de dar essa oportunidade, já que a gente é uma instituição de ensino e o foco nosso é transmitir o conhecimento e disseminar esse conhecimento para todo mundo, né? E eu quero agradecer a oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe aqui, tá? Eu fui aluno dessa escola, né? Vou comentar um pouquinho. Eu fui aluno dessa escola há muito tempo atrás, né? Me formei técnico têxtil, saí, trabalhei em algumas empresas da área têxtil, pegando bastante conhecimento. Depois acabei voltando para essa instituição, trabalhei 10 anos
na instituição como docente. Achei que devia alçar outros voos aí e resolvi me desligar por um período da instituição, isso em aproximadamente 2001, e aí montei uma empresa na área têxtil, né? Fiquei uns 4 anos tentando operar essa empresa, peguei um período meio difícil do mercado. O pessoal que está no mercado deve ter conhecimento desse período de 2000, entre 2000 e 2004, que foi a grande entrada de têxteis importados, e aí a gente sofreu, as empresas nacionais, né, principalmente uma empresa nova, começando com capital pequeno, não ficou muito difícil, eu acabei encerrando as atividades e acabei voltando para a escola. Na verdade, eu acabei descobrindo que a minha grande vocação era voltar, era disseminar essa informação, né? Então foi bom para pegar esse conhecimento e entender as dores de um empresário. Isso me deu bagagem para poder entender quando ele sente as coisas, né? Eu costumo dizer que a gente pode imaginar o que é perder um dedo, tá? Mas só sabe o que é perder um dedo quem perde, né? Então é a mesma coisa quando a gente vai conversar com o empresário a respeito do mercado, das angústias dentro de uma empresa, sem nunca ter passado por uma empresa. Então foi bom também esse aprendizado, tá? Fora isso, a minha formação de técnico têxtil, eu me formei em economia, né? Fiz uma pós em gestão empresarial e um mestrado em têxtil e moda, né? Mas toda a parte da minha vida foi focada na área têxtil, né? Então, Adilson, só para a gente ampliar um pouquinho as informações, fala um pouquinho sobre o que você faz, né? A sua rotina, o dia a dia dentro da empresa, né? Porque essa questão de visitar as empresas, as confecções, as indústrias têxteis, é o que a gente tem de mais rico aqui dentro do Senai, que é onde a gente se aproxima das indústrias, se aproxima das empresas, né? E consegue trazer um pouquinho dessa experiência. Fala um pouquinho para a gente sobre o Lean, né? O que você faz, né, com relação às ferramentas que a gente pode entregar para a indústria nesse conhecimento que você tem na sua jornada de atuação? Tá. Bom, eu já fui docente daqui da escola, já trabalhei como instrutor, docente técnico na graduação, na pós-graduação, e atualmente, como o Fábio está falando, eu estou trabalhando no Instituto Senai, no Instituto de Tecnologia, tá? Na área de inovação, né? Nessa área, a gente, além da própria inovação, que pode ser feita de maneira com contratação direta ou via editais, que a gente também procura para tentar buscar maneiras da empresa conseguir investir, né, em inovação, que via de regra, elas não têm, as grandes empresas têm um departamento e tem capital para esse investimento, mas as pequenas às vezes não têm, né? A gente procura buscar editais de inovação, o Senai tem um edital, tá? Para tentar viabilizar essa inovação dentro das indústrias. Isso é uma parte do que a gente faz, né? Que é buscar, visitar essa empresa, entender as dores, ver o que ela precisa e ver se a gente consegue montar uma inovação dentro do conceito dessa empresa. Outra coisa é atendimento de consultoria e treinamentos que a gente também pode fazer, né, dentro do Senai, né? Apesar de não ser no meu setor, vai ser mais no setor da Samanta, o atendimento à empresa, mas a gente trabalha em conjunto, né? O Instituto é uma única ferramenta de um todo. Então, ora a inovação está junto, montando treinamentos e consultorias, ora a consultoria está buscando a gente para tentar fazer um projeto de inovação com a empresa. Obrigada aí pelas palavras e pelo contexto. Eu gostaria de pegar um gancho em alguns pontos que você trouxe, que são desafiadores hoje, né? Algumas ferramentas de trabalho, muitas empresas imaginam que são inacessíveis ou que custariam muito caro. A gente fala que a inovação ainda é uma caixa preta para muitos da cadeia têxtil, né? Além disso,
Eu acho que a gente também tem um outro desafio, e a gente, como ponto e varejo, na C&A, a gente enxerga a dificuldade dessa cadeia de produção, e cada vez mais um cenário desafiador, além de todo o contexto econômico, cultural, leis trabalhistas, enfim, tudo que a gente vivencia, ainda tem uma questão adicional que a gente vem vivenciando, sentido na pele, muito forte, cada vez mais intenso, é a questão da velocidade. Além de todo esse contexto, né, que a gente vive. E aí eu gostaria de passar aqui essa minha dúvida para o Felipe colocar um pouquinho melhor o que você entende sobre, e o que você pensa sobre esse desafio quando a gente fala de velocidade na cadeia. O consumidor, o cliente está cada vez mais exigente, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. A gente tem um celular na mão que a gente compra qualquer coisa. Eu falo, se a gente tem um celular na mão, dinheiro na conta, você atravessa o mundo resolvendo tudo pelo celular, né? Então, a gente precisa acompanhar esse ritmo. Quais são os desafios e o que você enxerga diante disso, quando a gente fala também da dificuldade sobre agilidade? Legal. Eu acho que, realmente, né, essa é uma tendência do mundo atual, né? Todo mundo muito imediatista, né? O consumidor, ele está querendo tudo muito rápido, né? Que tem a entrega muito rápida. Eu acho que o mundo da moda, de modo geral, ele sempre viveu um pouco dessa característica pelas tendências que flutuam muito, né? Pelo consumidor mudar de gosto, pelo que viu na novela e mudar repentinamente a tendência de compra, né? Então, eu acho que, de um certo modo, a cadeia têxtil já está acostumada com essa realidade. Só que, em contrapartida, né, enquanto outras indústrias estão mais acostumadas com uma repetição dos mesmos produtos, um SKU, um produto que sempre é o mesmo, né, o mesmo sorvete desde que, sei lá, 20 anos, né, também é uma indústria que aprendeu muito a se desenvolver tecnologicamente. Então, apesar da gente estar acostumado com esse dinamismo, né, muito grande, eu acho que a gente tem uma questão de evolução tecnológica, né? Então, quando a gente fala de velocidade nos dias de hoje, né, a gente remete muito a conceitos de agilidade, que tem se falado muito em transformação digital, em diversos segmentos possíveis, né, digitalização, enfim. E dentro dessa filosofia ágil, né, existe o Manifesto Ágil, que é um documento que foi criado há muitos anos atrás, né, onde elabora os principais princípios de agilidade. E uma das coisas que diz que é mais importante responder às mudanças do que seguir um plano. Mas isso não quer dizer que não tem um plano. É importante que tenha um plano e é importante que a gente consiga se adaptar rapidamente. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa ter essa flexibilidade para mudar a direção do barco rapidamente, é importante que a gente tenha estrutura que suporte isso. Uma estrutura tecnológica, de processos, né? Muitas vezes a gente pensa que inovação é só máquina nova. E não é, né? Muitas vezes inovação é fazer as coisas de um outro jeito, buscar sair do sempre foi assim para fazer de uma outra forma. E acho que a gente pode beber muito de outras indústrias que tiveram outras práticas, né, para poder evoluir para essa flexibilidade, né? Então, acho que a gente está bem situado no mercado, no sentido de adaptado a essa realidade de mudança rápida, mas a gente ainda tem muita oportunidade em questão de processos, evoluir um trabalho padronizado, um controle de processo e até tecnologia, né? Mas eu acho que é nesse contexto que a gente está inserido hoje. Obrigada, Felipe. Fábio, acho que tem alguma pergunta aí para fazer aqui para a bancada? Sim, vamos lá. Vou trazer outras pessoas aqui para a nossa rodada de conversas, né? Eu vou perguntar para a Samantha, né? A Samantha é uma pessoa também prata da casa, tá? Ela é graduada aqui conosco, né, em produção de vestuário, também possui uma pós-graduação em docência para o ensino superior e um MBA em gestão educacional. Então, ela atuou durante muitos anos como assessora e consultora, né, do nosso Instituto Senai de Tecnologia, atuou dentro de muitas empresas, né, já viajou para fora para inclusive trazer muitos conhecimentos. Ela foi multiplicadora de conhecimentos, né, de técnicas de modelagem, então ela conhece muito da rotina de construção de produtos e ela esteve dentro de muitas empresas que são realmente o perfil do que a gente mais encontra no nosso mercado.
né? Então, o que eu queria perguntar para você, Samantha, qual é o perfil das empresas que a gente encontra? Porque a gente sabe que existem empresas que possuem mais estrutura, empresas que possuem já mais aporte, mas o que a gente encontra massificado no mercado são micro e pequenas empresas. É o perfil do nosso cenário nacional e essas empresas são carentes de formação, de estruturação, de orientação, né, uma mentoria adequada, porque, na verdade, são essas empresas que movimentam a maior parte da nossa indústria, né, nessa questão da indústria confeccionista, né? Então, fala um pouquinho para mim sobre o perfil dessas empresas, o que a gente encontra, né, e quais são as grandes necessidades que elas possuem quando elas estão atuando, né, para a nossa indústria nacional. Boa noite. Bom, até complementando o que o Felipe falou, sobre a jornada de transformação digital, tanto para os grandes quanto para os pequenos. E também com o que o Fábio questionou, né? O perfil do nosso público. No segmento de vestuário, mais de 90% das indústrias são micro e pequenas. E é com esse público que nós queremos atuar. A Fiesp, sempre antenada com isso, criou um programa para atender as micro e pequenas indústrias do estado de São Paulo. Com foco no vestuário, têxtil e vestuário, em parceria com a C&A firmada, nós temos um programa que gera capacitação e consultoria tecnológica com foco para essas empresas. O Lean, que o Adilson comentou, que o Felipe comentou, nós aplicamos elas para as indústrias de 5 funcionários. 5 colaboradores já é suficiente para a gente implantar um Lean e conseguir um aumento de produtividade. Resumidamente, né? O que o Lean vai fazer? Vai aumentar a produtividade. Eu posso afirmar que a nossa média de aumento de produtividade nas indústrias do vestuário é em torno de 30%, sem comprar nenhum equipamento e sem contratar nenhum outro colaborador. Apenas inovando no processo, sem o investimento de máquinas e pessoas. Então, esse é o público, Fábio, é o micro e pequeno que está correndo atrás, que está ali em conjunto com a C&A, e quer crescer, e quer evoluir. Nós estamos do lado, com a C&A e com a empresa, para alavancar a produção da indústria do vestuário no Estado, sem pensar em investimentos, apenas com melhoria de processos. Esse é o público. A gente sabe da dificuldade do investimento, por isso esse projeto foca esse perfil de indústria. Samantha, acho que até para o nosso público que está aqui, exatamente porque a gente está falando com uma gama de empresários aí que vão desde os microempresários, as grandes empresas. Quando a gente fala de Lean, você pode explicar um pouquinho melhor o que é o Lean? Talvez uma parte aqui do nosso público não conheça. É o quê? É uma metodologia aplicada? O que é, resumidamente, o Lean? Olha, melhor do que eu para explicar isso, o Adilson, que tem formação Lean no Instituto, vai conseguir detalhar claramente as características de implantação do Lean dentro das indústrias. Adilson, por favor. O Lean, na verdade, não é uma filosofia. É uma filosofia de trabalho. Não adianta, ele tem várias ferramentas, muitas ferramentas para se trabalhar dentro de uma empresa. Elas são parte desse processo, mas para ela funcionar mesmo, ela tem que funcionar como conscientizando tanto o empresário quanto o pessoal da operação, né, todos os funcionários. Esse é que é o grande segredo. E aí a gente consegue esses ganhos de produtividade, aplicando as ferramentas, mas principalmente conscientizando ele. Senão, o que normalmente acontece, quando você aplica a ferramenta e não tem a conscientização da necessidade, dessa filosofia de trabalho, por isso filosofia meio que parece uma... Não quero falar que é uma religião para não levar para esse lado, mas é como se fosse isso. Quando ela está implantada, qualquer ferramenta funciona e perpetua. Quando ela não está implantada, qualquer ferramenta que você implantar, ela fica por um tempo e depois ela cai de novo. O que a gente, enquanto escola, tenta fazer com ela é introduzir essa filosofia e ensinar todas as ferramentas do Lean para que ele continue trabalhando sozinho. Normalmente, a gente não... ou faz o Lean num determinado ponto da fábrica e ensina a empresa a continuar o resto do processo, porque não dá para... o processo, se a gente fosse fazer um Lean numa empresa, por menor que ela seja, às vezes você vai ficar muito tempo dentro de uma empresa, onera a empresa, onera
atrapalha, não atrapalha, mas fica muito tempo dentro de um processo que deveria funcionar sozinho. É que nem respirar, ninguém pensa para respirar, vou respirar. Então, quando você fica doutrinando, fica pegando na mão, condicionando direto, ele perde a capacidade dele fazer sozinho, de ser uma coisa orgânica. Entendeu? É isso que a gente procura fazer quando a gente aplica as ferramentas de Lean. Eu acho que tem uma coisa muito bacana do que você falou também, de fazer uma parte do processo para a empresa continuar por si só. Né? Eu acho que parte muito forte do intuito, do objetivo do programa No Seu Ritmo é capacitar a empresa para que ela consiga, por si só, fazer essa jornada, né? Que tem os seus percalços, que um dia é um problema, outro dia é outro, um dia está faltando tecido, outro dia não tem pessoas. Então, eu acho que instaurar esse pensamento Lean, instaurar esse pensamento de melhoria contínua é o objetivo do programa No Seu Ritmo. Mais do que ensinar uma ferramenta específica, a gente quer ajudar a empresa a se desenvolver para que ela consiga caminhar por si só. Né? Então, acho que, só para complementar, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está buscando aqui hoje. De mão em mão chegou aqui o microfone, então vamos lá, vou tentar trazer outras pessoas também aqui para o nosso debate, aqui para o nosso bate-papo, que está começando a ficar cada vez mais interessante, né? Então, eu vou trazer aqui uma área agora de atuação para a gente, que a gente está sendo técnico, nós estamos falando das micro e pequenas empresas, mas a gente está falando de uma cadeia gigantesca. Se pararmos para analisar, a gente está falando lá de trás da fibra do tecido até a roupa pronta nas mãos do consumidor. Nós temos praticamente todas as etapas aqui no nosso painel. Né? Nós temos o Senai, que ele atua dentro da indústria, o Sebrae, que atua com as questões mercadológicas, a CIA, que atua no repasse de todos esses produtos para o consumidor, mas que também usa de todas essas camadas, né, dentro dessa cadeia de suprimentos, que é gigantesca. Então, eu vou trazer uma etapa aqui do negócio que, para nós, todos aqui, ela consegue adentrar em todos esses nichos de negócio, que é a questão da moda. Então, ela reflete lá na loja, a CIA atende uma gama gigantesca de consumidores, há uma análise crítica sobre qual é o perfil do produto, do consumidor, muito grande. Então, isso também deve ser observado o tempo todo que a gente coloca um produto numa prateleira, porque a gente tem que atender os desejos, as necessidades dos consumidores. Então, quando a gente pensa em produzir um item que será distribuído em determinados pontos de venda, o raciocínio de produção já começa nesse aspecto, e a moda, ela é intrínseca a tudo isso. Ela está presente em todos os momentos. Então, vou trazer aqui, temos duas especialistas em moda, tá? A Joyce e a professora Ana Lucia. Eu vou fazer uma pergunta para as duas aqui, que acho que vocês vão ter que sambar um pouquinho para poder responder. Tá? Como é que funciona o Lean para micro e pequenas empresas que são carentes, às vezes, também dessas informações, né, de saber como se constrói um produto atendendo às necessidades de uma grande magazine como é a CIA, que é super interessante, né? Eles também têm que ter essa noção. Isso facilita o contato, a entrega, a produção, né? Para a indústria nacional isso é fundamental. Explica um pouquinho, né, o acesso que essas empresas precisam ter de informações para que eles tenham um êxito, né, uma eficácia melhor, né, na entrega dos produtos depois que eles são demandados. Olá, boa noite a todos. Eu estou na contramão, né, dos conhecimentos, né, aqui do Senai. Eu comecei na indústria, eu tive facção e eu tive a oportunidade no começo desse ano de participar de um atendimento Lean. E, assim, foi revolucionário para a minha cabeça. Eu tenho aquelas ferramentas na mão e, nossa, eu fiquei fascinada. Passei eu agreguei esse conhecimento e aplico ele hoje em desenvolvimento de coleção. Que eu tenho que startar em tempo certo. A gente pensa que na parte do criativo isso é muito difícil. E não, né? Desenvolvimento de coleção, a gente precisa saber também quais lançamentos dos nossos fornecedores, trazer aviamentos para agregar valor àquele tecido, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, tecido é tecido. Não, não é isso.
tem uma série eu tenho um conjunto de conhecimentos ali naquela peça. Então, tem a parte de vestibilidade, que é muito importante. A peça não pode ser só linda no cabide. Ela tem que ter a vestibilidade. Tem parte também de sustentabilidade, que a Ana é uma especialista em sustentabilidade, o que hoje, no momento atual, é o que é de mais sério nessa parte de confecção e da parte têxtil também. Hoje a gente tem alguns estudos, não é, Adilson, que faz o inverso, né, dessa produção. Insumos que estão dentro da fábrica voltam para ser reutilizado. Ana, você pode explicar um pouquinho para a gente de sustentabilidade? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana, né? Eu tenho um apreço muito grande por esse assunto da sustentabilidade, até porque eu pude começar a vivenciar alguns anos atrás, né? Quando eu fui morar fora, eu acabei tendo um contato muito grande, né, lá na Europa, quando o assunto sustentabilidade ainda era, digamos assim, uma novidade aqui no Brasil, né? Então, eu já via muito da técnica de upcycling, da preocupação, né, do que fazer com os resíduos, né, da importância da circularidade, né? Então, hoje a gente vê que dentro de uma empresa, o design ele já tem que começar sustentável, né? Então, o estilista agora ele não pode deixar isso para depois, pensar só na tendência, nas cores, nos tecidos, mas ele tem que pensar como essa peça vai terminar, né? Então, é do berço ao túmulo, né? A gente usa esse termo, né? Então, assim, a gente tem que pensar no tecido que vai usar. A gente sabe que, hoje em dia, já existe uma gama muito grande de matéria-prima sustentável. Apesar do Brasil tá um pouquinho, digamos assim, um pouquinho atrasado em consideração a outros países, a gente vê até que por falta, muitas vezes, de um incentivo, né, de N motivos. Mas a gente, além de um algodão orgânico ou de uma fibra, né, de abacaxi ou do cânhamo, a gente já pode encontrar uma infinidade de materiais, né, que está disponível assim, para grandes e pequenos empresários. Então, quando você, como designer, se depara com essa matéria-prima sustentável, você tem que pensar também numa modelagem zero waste, você tem que pensar na durabilidade e, principalmente, como que essa peça vai terminar, né? Então, a circularidade dessa coleção, que é o principal da história, né? A gente não pode mais lidar com o desperdício. E aí, então, entra a parte de soluções para resíduos têxteis, né? Que isso é função de todos dentro, acho que, de uma confecção. A gente sabe que existem algumas empresas, tanto na cidade de São Paulo quanto em outros estados, que trazem esse trabalho de recolher, né, de comprar esses resíduos têxteis ou até de receber como doação e desfibrar esse material, de transformar em outros materiais que possam ser desde aqueles cobertores que vão para doação de moradores de rua, como enchimento de estofados. Existem N coisas que podem ser feitas, né? Inclusive a técnica do upcycling, né, que a gente sabe que é algo que está muito na moda hoje em dia, é algo que tem se consolidado e a gente sabe que é algo que vem para ficar. A gente sabe que a pandemia trouxe um estrago muito grande economicamente para o mundo. Então, eu acho que acaba refletindo isso na moda. Então, assim, o design tem essa importância. Ok. Quando você fala também do desperdício, né, na hora do desenvolvimento, está sendo um desafio mostrar para o empresário que ele não precisa sentir a peça, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas, né, alguns softwares que a gente trabalha, que eu consigo até fazer um desfile virtual com um tecido, com um caimento, e não precisa mais dessa parte de prototipagem, que às vezes a gente tem que fazer uma dúzia, eu já vi isso em empresa, uma dúzia da mesma peça para ser assertivo na modelagem. E hoje a gente tem algumas ferramentas que
que tem desfile virtual, tem o PLM, que a gente já consegue colocar o valor final numa peça. É muito interessante também. Até mesmo porque quando você não precisa fazer tantas peças piloto, você, de alguma forma, está sendo sustentável. Perfeito, perfeito. Gostaria de trazer um tema aqui para toda a bancada. A gente também tem um tema muito forte, que é a questão da inovação 4.0. Alguns sabem bastante, tenho certeza que outros não têm profundo conhecimento do que se trata. Queria que vocês trouxessem um pouquinho do que é, desmistificar e explicar um pouco dessa questão da inovação 4.0. E se a gente está mesmo no caminho do 4.0, se a gente está no 0.4 ainda. Então, queria que vocês explanassem um pouquinho sobre essa questão, que é um tema forte. Quem se voluntaria? Eu vou pedir para o Edilson falar, mas antes de entrar nessa abordagem, né, do 4.0, que é muito interessante, a gente tem uma planta aqui dentro do Senai, uma planta itinerante que o tempo todo está mudando, né, ela tem mudanças contínuas de acordo com demanda ou necessidades do mercado, de acordo com as pesquisas que nós possuímos. A planta que, até pouco tempo atrás, a gente está fazendo até algumas trocas de equipamentos, ela produzia uma peça de roupa sem a mão de obra humana. Né? Havia lá um espelho de avatar, onde a pessoa parava na frente, escolhia, né, a estampa que ela ia produzir, e, ao final, o produto era entregue dentro de um tubo na mão de uma pessoa, né, por um QR Code que ela selecionava lá, no momento de fazer a seleção da estampa. A indústria 4.0 está muito à frente do que nós imaginamos. Não é só a tecnologia, né? Não é só a ausência da mão de obra humana. Ela está, às vezes, em pequenos fatores. Então, dessa planta, já retiramos uma série de estudos, né? Uma série de pequenos detalhes que podem ser levados para a confecção, como aspectos de segurança, que agilizam a produção, que facilitam a mão de obra, que levam ao consumidor exatamente os desejos e os impulsos dele. Nós estamos em ampla mudança, parece que não. A indústria está chegando, a indústria 4.0 está chegando dentro das confecções, mas ela muda muito rápido. Né? Então, eu vou deixar o Adilson falar um pouquinho sobre a indústria 4.0 para que a gente, né, tenha um desfecho mais interessante. Ele trabalha lá no Instituto Senai de Tecnologia, ele tem uma ótica bem interessante, ele participou da construção inteira da nossa planta. Antes de falar, eu vou aproveitar o gancho da Camila, quando ela fala de inovação. Tá? Eu queria explicar o que é inovação, porque senão a gente fala de inovação e a gente fica imaginando que é né? Vamos falar o que é inovação. Né? Qual é a diferença entre descoberta, invenção e inovação? Ou é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma? Ou uma coisa depende da outra? Então vamos tentar diferenciar. Descoberta é alguma coisa, por exemplo, descobriu-se um novo elemento químico. Tá? Descobriu-se um esqueleto de um dinossauro em determinado ponto do planeta. Né? Ele é apenas uma descoberta que precisa ser justificada por alguém. Alguém tem que falar, olha, isso realmente é um novo elemento químico. Então ele tem que ser ratificado. E é só isso, uma descoberta. Invenção. Né? Uma invenção. O que é uma invenção? Invenção é alguém inventar alguma coisa. Né? Por exemplo, vou usar o exemplo do 14 bis. Inventou o 14 bis. Tá? E o que foi feito com ele? Até então, naquele momento da invenção. Nada, não teve... ele foi uma invenção e ficou ali parado. Então o que é uma inovação? Uma inovação pode ser uma descoberta, pode ser uma invenção, mas que foi para o mercado. Então uma inovação é alguma coisa, é uma invenção que vai para o mercado, que é vendido, que vira negócio, que muda a vida das pessoas de alguma forma, e não simplesmente que fica como numa prateleira como inventou. O 14 bis foi uma invenção, por quê? Porque não gerou uma indústria de aviões 14 bis. Lógico, depois veio a Boeing que começou a fazer aviões, toda aquela tecnologia foi usada, mas
naquele momento, ele foi só uma invenção. Então, inovação tem que estar no mercado, tem que ser vendido. Essa que é a diferença. Quando a gente fala da inovação em relação a 4.0, o que foi importante, o que é importante dentro desse processo, no meu ponto de vista, é o seguinte: é a mesma coisa quando a gente fala, olha, o homem chegou na Lua. Então, chegou na Lua. Subiu, fez um foguete, chegou. Chegou lá e fez o quê? Plantou alguma coisa? Não. A gente está trazendo água de lá, alimento de lá? Não. E ele foi e voltou e... Ou seja, então não valeu ir lá na Lua? Claro que valeu, mas o chegar na Lua não foi o importante. O importante foi o caminho até lá. Todo o conhecimento que foi sendo adquirido até se chegar na Lua. Todo esse conhecimento foi sendo utilizado, e isso sim, foi sendo, aos poucos, sendo utilizado na área médica, na área hospitalar, melhorando a qualidade de vida das pessoas, e aí sim, isso faz sentido. Quando a gente fala da indústria 4.0, da planta 4.0 mesmo, a gente chegou lá, mas o mais importante de chegar foi o processo em si. No processo, a gente aprendeu muita coisa. Então, eu acredito que se a gente tem que se caminhar para 4.0? Tem. Para chegar lá e eliminar tudo? Talvez um dia. Mas mais importante do que chegar e eliminar, que não é, a questão não é essa, eliminar mão de obra, a questão da 4.0 não é essa. A questão é facilitar os processos e eliminar tarefas repetitivas e colocar o ser humano para fazer outras tarefas que não necessariamente precisam ser repetitivas. Entendeu? E aí, esse processo de criar essa maneira é que é o importante, no meu ponto de vista. Tá? E não, o caminho é mais importante do que chegar. Eu acho que tem um lado do caminho que você está comentando que é muito interessante, que é a própria 3.0. Então, assim, a terceira revolução industrial. Então, eu acho que, assim, existem diversos níveis diferentes em que as empresas estão situadas, né? Então, quando a gente fala de 4.0, por exemplo, às vezes a gente fala de inteligência artificial, de um robô entendendo e aprendendo como operar ali. Só que isso está muito distante de alguns lugares, e eu acho que tem um passo do caminho, né, que faz parte dessa descoberta para chegar lá, que é você conseguir identificar trabalhos repetitivos, né, e buscar automações simples, que não são ainda um 4.0, ainda é uma terceira revolução industrial, ainda é melhorar um pouco uma máquina, é fazer com que uma máquina faça uma etapa do processo que você fazia manualmente, né, artesanalmente. Então, eu acho que parte do que a gente vai ter aqui no programa, no seu ritmo, é um curso de trabalho padronizado, justamente para isso, para você buscar entender o que é repetitivo ali, como você encontra um padrão de reprodução daquele trabalho, né? Que é nada mais do que o Lean, né? Eliminar os desperdícios, eliminar ali uma parte que você sempre deixa de lado e tem que ir lá buscar. Então, poxa, por que você não deixa mais próximo? Né? Então, algumas coisas que são totalmente aplicáveis, né, ao nosso dia a dia e a diversas realidades. Então, eu acho que esse trabalho, né, todo esse conhecimento que a gente vai ter aqui, vai ser muito útil, porque cada um vai conseguir entender o momento que está, a situação que está, e como trilhar essa jornada para chegar no 4.0. Acho que tendo essa visão de onde você quer chegar, fica mais fácil você no caminho ir descobrindo outras coisas, o que serve na sua empresa, o que vai ajudar a você ter mais produtividade, menos defeito, menos rejeito, né, uma qualidade de um produto melhor. Eu acho que isso é super importante nos dias de hoje, quando a gente fala do mercado, da competição que está no mercado, né? Então, o cliente cada vez mais exigente com a qualidade dos produtos. Ele vai pagar mais caro, hoje está tudo mais caro, né? Então, assim, é importante que quando ele vá procurar algo na C&A e encontre um produto mais caro, né, pela inflação que aumentou, ele também encontre mais qualidade. A gente não pode continuar oferecendo a mesma coisa que oferecia a um preço menor. A gente sempre tem que estar aumentando a qualidade. Como que a gente pode fazer isso sem investimento, sem trocar máquina,
né? Através da inovação, achando outros caminhos, outras formas de fazer aquela mesma coisa, eliminando desperdício, fazendo de um jeito mais produtivo, eliminando 6 provas ali da mesma amostra, do mesmo produto, né? Então, acho que é muito por aí o caminho para chegar nessa 4.0 que a gente tanto fala, né? Obrigada, Felipe. Desculpa que acho que eu vou bagunçar um pouco os temas, mas eu queria voltar num tema com você, Ana. A gente tem algumas iniciativas, não só a C&A como varejista, mas a gente tem outras no mercado também. Quando a gente fala de sustentabilidade, de upcycling, tem algumas ações envolvendo, a gente sabe, contra os varejistas, brechó, inclusive a própria C&A. Então, como é que você vê, acho que uma grande questão é que o brasileiro ele não está aculturado ainda para receber, viver, né, e ter isso como uma filosofia. Acho que como a gente está falando do Lean, é uma filosofia mesmo. Como é que a gente se utiliza melhor do que a gente tem e como é que a gente passa isso para frente de uma maneira mais responsável, seja doando, reciclando, enfim. Como é que você vê essa questão da cultura do Brasil voltado para esse tema? Particularmente enxergo que a gente está ainda em passos iniciais nessa jornada. Qual que é a tua percepção? Então, a gente percebe agora que o brechó no Brasil ele se tornou, assim, digamos, um modismo, né? O que acaba, de certa forma, sendo um perigo também, porque muitas vezes as pessoas acabam consumindo mais ainda. Elas vão num brechó, porque essa peça aqui é da marca tal e ela é barata, então ela consome mais e mais e mais. É mais resíduo em aterros, né? Tem que entender que o brechó é feito para que aquela peça tenha uma vida mais longa. Não porque necessariamente é de brechó, eu preciso comprar muito. Né? É entender isso mesmo, de comprar menos com mais qualidade, fazer durar mais. Né? Hoje em dia é um modismo, mas a gente vê que também essa geração nova tem uma aceitação melhor com roupa de segunda mão. O brasileiro sempre teve um certo preconceito, né? É roupa de gente morta, é roupa usada, é coisa cultural mesmo. Eu não suporto isso, né? E essa geração nova, a gente vê que os valores, na verdade, para eles são mais ligados à tecnologia. Eles vão acabar investindo mais em tecnologia e não se preocupando tanto com bens materiais como roupa, carro, etc. Né? Uma coisa assim, que eu vejo no Brasil, também culturalmente falando, é que, infelizmente, a gente vê que a história do brechó, é lógico, não vamos julgar, todo mundo necessita de se manter economicamente. Mas virou um business, assim, onde muitas vezes as peças têm um valor agregado muito grande ali, pela qualidade. Né? Quando eu digo que lá fora eu tive essa experiência dos brechós que eu achei muito legal, é que, na verdade, lá eles nem têm o nome de brechó, são charity shops, né? São lojas de caridade, onde as pessoas trabalham voluntariamente, onde todo brechó ele é ligado a uma causa, então seja para erradicar a fome na África, seja para pesquisa da cura do câncer, né? N motivos, assim. As pessoas consomem muito, muito lá fora. A gente sabe que a Europa acaba trazendo muito lixo, né, para os países de terceiro mundo. A gente sabe que isso é horrível, mas a gente vê que eles procuram muitas soluções sustentáveis para dar digamos assim, uma ajuda ao planeta. Né? Então, a gente percebe que o Brasil já é um começo. Né? Já é um começo, começar culturalmente a aceitar, comprar em brechós, tem que entender que não é para fazer uma troca. Eu vou comprar em brechó e eu vou continuar comprando muito. Né? Pode virar uma troca economicamente, um custo-benefício maior. Eu compro peças boas de segunda mão, ando com um bom produto de marca, de grife, pagando menos. Sim. A ideia não é essa. A ideia não é essa, com certeza. Bacana. Obrigada, Ana. Alguém? Mais uma vez, de mãos em mãos, né? É assim que acontece dentro da indústria, viu, gente? Então é o seguinte, só um comentáriozinho final desse aspecto, porque a gente já está chegando ao final do nosso painel, mas muitas indústrias
principalmente as micro e pequenas empresas, associam que o 4.0 está muito distante, porque associa essa questão aos high technologies, aos eletrônicos, e não é assim que funciona sempre, né? É aquela velha história do pacote de batatas, né? Um ventilador que assoprava o pacote de batata vazio na linha de produção é uma inovação. Ou seja, chegou no consumidor, quer dizer, não chegou no consumidor o pacote vazio. Então, a gente tem que perceber isso, tem que inovar, tem que levar realmente um raciocínio mais lean para dentro das empresas, que isso muitas vezes é inovação, né? As empresas pequenas podem estar esperançosas quanto a isso. A proposta que a gente está tentando trazer hoje aqui nesse painel é justamente esse, né? Que qualquer nível empresarial, qualquer nível industrial tem acesso a essas questões de melhorias, né? De orientação, de mentoria com relação ao seu ambiente produtivo. Então, grandes empresas já possuem muitas implementações, mas que pequenas implementações, às vezes dentro de micro e pequenas empresas, também são soluções fantásticas e que realmente chegam às mãos do consumidor soluções muito interessantes. Então, isso a gente precisa ter em nossas mãos, né? Essa união que a gente está colocando aqui nesse painel, CIA, Sebrae, Senai, o intuito é esse, é levar para qualquer nível empresarial, qualquer nível industrial, esse conhecimento de melhoria contínua, de que a gente pode mais, de que os ambientes produtivos, né, podem ser aperfeiçoados e todos, né, desde o funcionário, né, de uma empresa pequena até um grande empresário pode ter o mesmo acesso a essas inovações. Tá? Para a gente encerrar, que eu vou colocar mais um temazinho aqui, só para que daqui a pouco a gente tem que chamar aqui uma pessoa bastante interessante que vai dar um desfecho e um resumo sobre o que a gente precisa. Né? Eu queria levantar aqui com o Felipe, né, ele dentro do Instituto CIA, lá na CIA, que é bem interessante, qual é a abordagem que vocês fazem com relação a demonstrar que existe um esforço muito grande, né, porque às vezes o consumidor não vê isso, as empresas não veem isso, é um esforço muito grande nessa questão de sustentabilidade, de consciência mais ratificada, né, o Lean, para as empresas que são fornecedoras de vocês, né, que isso acontece e muitas vezes isso não chega, né, às empresas que procuram, né, esse tipo de circunstância que a gente está tentando demonstrar aqui. Legal. Eu acho que a CIA leva muito a sério essa questão de sustentabilidade, né? Muitas vezes a gente vê ali uma etiqueta no produto dizendo que é sustentável, que tem uma origem boa, mas se você vai pesquisar em outras marcas, isso não é necessariamente realidade. Então a gente tem um programa muito forte, né, com a nossa área de SSC, que é Sustainable Supply Chain, onde a gente trabalha com auditorias em todos os nossos fornecedores, seus subcontratados. Com certeza o pessoal que está ouvindo, os subcontratados, recebe a nossa equipe de SSC. E é um trabalho muito rigoroso e sério, porque a gente realmente acredita não só na procedência do material, mas principalmente também das condições de trabalho, né, que elas precisam ser garantidas para a gente ter um impacto positivo, né? Eu acho que nenhuma dos nossos subcontratados ou dos nossos fornecedores diretos tem condições reprováveis ali de trabalho, né? A gente é muito rigoroso quanto a isso e eu acho que isso é uma das fortalezas, né, da CA, né? Acho que cada vez mais uma coisa que é positiva é o consumidor estar cada vez mais consciente. Então, ao pesquisar sobre o produto, ao pesquisar sobre a empresa, vai encontrar todas as informações, a procedência, né, dos nossos produtos, para também se assegurar disso, que muitas vezes não vai encontrar em outros que podem anunciar. Então, acho que isso é muito importante mesmo, é um ativo muito forte da nossa empresa. Legal, Felipe. Bom, eu acho que o Felipe demonstrou exatamente que a gente precisava aqui usar como desfecho de informações, né, para mostrar que o empenho que existe dentro dessa cadeia toda, né, é muito importante. Então, para encerrar o nosso debate aqui, eu vou chamar, para ficar aqui no meu lugarzinho, por gentileza, o Ismael. O Ismael, ele é o nosso supervisor do nosso Instituto Senai de Tecnologia. Ele vai falar um pouquinho sobre toda essa trajetória que a gente está passando, né, e ele tem informações bem interessantes para falar para a gente. Ismael, por favor, senta aqui bem no meu local, por favor. Seja bem-vindo aqui ao nosso painel, por favor. Eu vou ficar aqui do seu ladinho. Boa noite a todos.
Hoje é um dia muito especial, uma data muito interessante para todos nós que estamos aqui. Eu quero dizer para vocês por quê. A vida de tempos em tempos, ela faz algumas coisas muito interessantes com a gente, né? E eu cheguei aqui em São Paulo há 1 ano atrás e fui muito bem recebido. E aí eu conheci o Felipe Exato e a Camila Cerca. 2 pessoas incríveis que têm a mania de desafiar os outros. Então foi ali que eles começaram a nos desafiar, né? Mas vamos fazer isso e por que não assim? Coisas assim que eram revolucionárias, impossíveis até então e muito interessante para a indústria. E através dessa energia muito positiva, nós chegamos aqui hoje. Eu sou muito grato por conhecer vocês e tenho certeza que a CIA se orgulha muito de ter colaboradores como vocês. O time está de parabéns. E, recentemente, nós tivemos um desafio, né? Depois de, acho que foram 2 grandes contratos, o 3º contrato com o Instituto de Tecnologia Têxtil, veio o desafio de um olhar. E isso me chamou muito a atenção. Porque a gente tem, às vezes, uma impressão que os grandes magazines não se importam com os contratados. E ali eu vi algo diferente, né? Foi quando o Felipe e a Camila chegaram para mim e me desafiaram. Ismael, o que você pode fazer pelos nossos contratados? Pelas nossas contratadas? Como a gente pode ajudar esse pessoal? Mas ajudar como? Eu quero melhorar. Você quer produzir mais? Não, eu quero melhorar a eficiência. Eu quero trazer um benefício para eles. E aí começamos a discutir e nasceu esse programa no seu ritmo, que eu acredito que é o primeiro de muitos que vamos fazer, né? E buscamos a parceria Sebrae. Hoje o Sebrae é um grande parceiro, né? O Sebrae financia empresas pequenas para que o Senai possa atender, funciona bem assim. E conseguimos cursos, né, para as empresas, para melhorar a qualidade da mão de obra, para trazer conhecimento técnico, para trazer mais qualidade. E apresentei muito feliz numa reunião para o Felipe e para a Camila. Mas aí o Felipe fala para mim, e o que mais? E aí vim para a unidade, para o Senai, e agora a gente vai entrar um pouco mais num assunto bem bacana, né? Que traz a sensibilidade do nosso presidente, Dr. Josué, e do nosso diretor regional, do nosso diretor Terra, professor Terra, que criaram um programa de jornada para a transformação digital. E então começamos uma série de negociações, estruturas, mecanizar o sistema, e nesse ponto a nossa diretora, a diretora Mércia, nos ajudou bastante também, e conseguimos trazer um programa muito interessante para as contratadas da CIA. E aí sim, mais um desafio cumprido, e essa parceria de sucesso. E eu vou deixar aqui a nossa parceira, a Samantha, que é a nossa coordenadora de relação com a indústria, explicar um pouco desse projeto para vocês entenderem como a CIA se preocupa com as contratadas, o que a CIA está trazendo com essa parceria junto com o Senai para as suas contratadas, tá bom? Então vou convidar aqui a minha parceira para falar sobre isso. Samantha. Bom, vamos lá, vou detalhar rapidinho para não passar do nosso time. Atuação Senai e Sebrae, que é a preocupação da CIA. Apoiar o seu fornecedor tanto administrativamente quanto no processo produtivo. Então, resumidamente, a jornada de transformação digital tem 2 atuações. Falando da atuação do Sebrae, ele vai te dar todo o suporte na assistência da gestão administrativa, financeiro, vendas, tudo que está relacionado ao processo administrativo, o Sebrae executa a consultoria dentro da indústria. Você está preparado administrativamente, está tudo redondinho. Aí entra a atuação do Senai, com a mão na massa, com o processo produtivo. Volta um pouquinho o que a gente falou, né? Melhoria de processo, Lean. Então, nós vamos lá no chão de fábrica, o nosso especialista vai ao chão de fábrica,
melhorar, né, o que for possível dentro do processo produtivo. A gente fala de tudo, desde a criação até a expedição. Então, todo o processo, o Senai atua com a parceria com o Sebrae nas fornecedoras da C&A. Então, é completo. A C&A realmente está muito preocupada com os fornecedores, em apoiar, em dar suporte para o excelente desenvolvimento dos pedidos em si, né, da atuação em si do fornecedor. Resumidamente, é isso. Eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, mas é isso. É o suporte administrativo e o suporte produtivo na parceria Senai e Sebrae. E o melhor, a parte de produção é com o Senai. Então, assim, vai ser um atendimento 360. Você vai ter a gestão Sebrae, que são especialistas nisso, e vai ter uma situação de total mudança e transformação na área produtiva. E é isso. E nós estamos aqui, essa parceria segue em frente e vamos dar continuidade aí à noite, por favor. Obrigado. Bom, agora eu quero convidar duas pessoas que não estão presencialmente aqui conosco, mas estão aqui online, né? Esse evento permite isso, né? Hoje em dia a tecnologia permite isso, que pessoas de diversos locais consigam fazer isso, né? Consigam estar conosco à distância, mas muito próximas, né? Aqui conosco. Então eu queria chamar a Fernanda e a Tamires para poder falar um pouquinho de algo muito interessante para nós também. Olá, pessoal, boa noite. Imagino que estejam todos me vendo aí. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos os envolvidos pela realização do encontro e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Almeida, eu sou aceleradora de negócios. Eu estou com a minha colega Tamires Alves aqui. Nós somos da equipe UpLab. E já que a gente está falando nessa noite sobre inovação, nós queremos apresentar essa iniciativa de inovação do Senai. Então, para começar, né, o UpLab é uma estratégia de empreendedorismo industrial do Senai São Paulo que atua em duas vertentes. Primeiro, a gente trabalha a cultura empreendedora para a indústria. Nosso objetivo aqui é fomentar o empreendedorismo na indústria. Então, nós trabalhamos com indústrias de todos os tamanhos, né, levando a educação empreendedora, modelos de negócio, de desenvolvimento de novos produtos e novos mercados. E a gente também trabalha na formação da nova indústria através do desenvolvimento de startups. Então, a gente trabalha com startups de base tecnológica e o fomento ao desenvolvimento dessas novas soluções tecnológicas para a indústria brasileira. E aí a gente vai, eu vou apresentar aqui um pouco das linhas de atuação que nós temos aqui na nossa aceleradora no UpLab. Nós trabalhamos primeiro os programas corporativos, né? Nós temos o intraempreendedorismo, a gente atua aqui na educação corporativa, então a gente trabalha na capacidade de inovar dos colaboradores, na cultura empreendedora, protagonismo e comportamento empreendedor. E também temos a inovação aberta, a gente trabalha com consultoria, né? A nossa atuação é através da consultoria. Nós fazemos a aceleração tecnológica de algumas das startups e levantamos os desafios que a indústria enfrenta. E com isso a gente faz a conexão entre startups para a solução desses desafios da indústria. Eu vou passar minha fala agora para a Tamires e ela vai dar continuidade na apresentação para vocês. Olá, pessoal. Muito boa noite. Me chamo Tamires. E também sou uma das aceleradoras de negócios e startups aqui do UpLab Senai. Tá? Falando um pouco mais sobre as linhas de atuação, uma outra linha que nós temos são para as startups de base tecnológica, então nós oferecemos aceleração também para as startups. Então, a aceleração, ela é consultiva e customizada. Então, ela pode durar cerca de um ano, ou ela pode ser menor, ou maior, dependendo do grau das startups que nós estamos atendendo, tá? Então, a gente passa aí por algumas fases que são padrão, que, claro, podem ser customizadas. Então, a gente passa pela metodologia de validação do modelo de negócio. Então, a gente atua desde aquela fase do modelo de negócios, mas também nós passamos para as fases seguintes, que são a validação da solução no mercado junto às indústrias parceiras do Senai São Paulo, como também dentro das unidades do Senai São Paulo, tá?
E também, além disso, nós destacamos um dos grandes benefícios que nós oferecemos para as startups, que são as conexões com as nossas plataformas tecnológicas. Então, nós temos aí 16 plataformas tecnológicas espalhadas pelo estado de São Paulo. O que isso significa? Se nós recebermos uma startup da área de têxtil, nós temos aqui o Senai do Brás. Se nós recebermos startups de área de alimentos, nós temos outras unidades Senai espalhadas pelo estado de São Paulo, que nós conseguimos fazer essas conexões. Então, isso é de grande valia para as startups. E também nós temos a solução de ponta a ponta para as startups de hardware. Então, nós temos equipes de design de produtos e serviços, trabalhamos com as metodologias de visualização e também com a prototipagem dessas soluções. Então, as startups elas podem contar tanto com a rede UpLab Senai, como também com o Senai São Paulo para o desenvolvimento aí das startups. Bom, pessoal, isso é um pouco do que a gente queria passar para vocês sobre o UpLab. O UpLab é um setor novo dentro do Senai São Paulo. Estamos há 3 anos em funcionamento. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o UpLab, segue a gente lá no Instagram, lab.senai. É um Instagram único para a rede Lab, então vocês terão informações sobre as outras unidades, informações sobre a equipe, sobre um pouco mais dos nossos produtos, e a gente agradece por essa participação e parabéns, pessoal, por esse evento sensacional de hoje. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite.